Fala galera do Vascão, Vasco enfrenta o Puerto Cabreiro pela Sul-Americana, né, rapaziada? E o Vasco precisa dessa vitória para tentar aí uma classificação, né? O jogo vai ser amanhã, né, na quarta-feira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo, quarta-feira, Puerto Cabreiro, Venezuela, às 7 horas, horário de Brasília. Por favor, né, Vasco? Por favor, né, mano? É o Puerto Cabreiro. Nunca ouvi falar nesse time. O Vasco é o segundo colocado. Se vencer, pode assumir a liderança. Olha aí o que eu vou falar agora. O Vasco já tá na Venezuela Não também. precisava falar. É o cara bobo que você vai pegar? Não, É o Puerto Cabreiro. A gente vai ver as novidades na volta. Cabide. Ai, meu Deus, rodou. O clima no Vasco não anda dos melhores. Ainda sem técnico, a equipe viajou para a Venezuela, onde tem um desafio pela Sul-Americana, competição que tem sido vista como prioridade. O time fez um treino hoje e já joga amanhã contra o Puerto Cabello. O zagueiro Lucas Freitas realizou o exame de imagem que apontou lesão parcial da fáscia plantar. Ele voltou ao Rio para seguir o tratamento. Já Lloyd Augusto sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Realizou o exame de imagem que não apontou lesão estrutural da musculatura e viajou com a delegação. Coutinho e Verratti, que foram poupados, estão de volta. Felipe contará ainda com 2 reforços da base para o confronto, Lincoln e Zuccarello. O Vasco somou 6 partidas sem vencer. Foram 3 derrotas e 3 empates entre jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas contra times da Venezuela, a equipe tem bom retrospecto. Ao todo, já foram 9 jogos contra times da Venezuela. São 7 vitórias, sendo 4 contra o Deportivo Táchira, 1 sobre o Deportivo Galícia, Caracas e Puerto Cabello. O Vasco é o segundo colocado do Grupo G, com os mesmos pontos que Lanús. Mas na competição, apenas o primeiro se classifica para a próxima fase. Muito bem, Lucas Pedrosa. Antes de falar desse time aí que provavelmente encontra o Puerto Cabello, eu quero que você fale de uma informação de agora, né, em relação ao Vasco. Tomou uma decisão em relação ao funcionário Betinho, é isso? Isso, a gente trouxe essa informação aí em primeira mão. Para quem não entendeu o contexto, o Betinho, infelizmente, agrediu um torcedor de forma covarde antes da partida contra o Palmeiras em Brasília, no último final de semana. São imagens muito fortes, inclusive, e que para mim não tinha outra medida que poderia ter sido tomada com o Betinho agredindo um torcedor. Porque quando ele agride um torcedor, ele está agredindo milhões, que tem vontade de fazer um protesto, não era um torcedor de torcida organizada, não era um criminoso ou nada disso, estava fazendo o seu protesto, segundo ele mesmo. E o Betinho, o vídeo, repito, para você que já viu, para nós aqui que já vimos também, é um vídeo muito cruel, muito, assim, estarrecedor. Você fica perplexo com aquela situação, e é um vídeo que faz lembrar da época do falecido Eurico Miranda, que era um presidente que infelizmente tinha essa truculência em relação às suas seguranças. Eu mesmo já fiz uma matéria mostrando que o segurança do Eurico apontou uma arma para o torcedor do Vasco e eram tempos sombrios. Então o Vasco de hoje, eu espero, não pode ser sombrio. Não pode ser um clube que o torcedor vai protestar e o segurança vai lá e mete a pancada no torcedor. Não pode ser dessa forma. Então, para mim, não tinha outra medida a não ser, infelizmente, porque o Betinho é um trabalhador, é vascaíno, Sim, mas cometeu um grave erro, não tinha outra medida a não ser demitir o E a gente lamenta, assim, porque todo mundo sabe do amor que o Betinho tem pelo Vasco da Gama, Sim. né? O tantos anos prestou serviços ao Vasco com muita competência, mas infelizmente o mercado de trabalho é assim, né? Ainda mais quando você tem uma função, Vene, que é tão delicada como a de segurança, né? Você precisa ter sempre ali, você não pode errar nunca, porque se você erra por um lado, você pode fazer passar do ponto. Se você erra por outro, você não consegue fazer seu trabalho. Então, realmente, é uma situação delicada, né? E aí, infelizmente, não tinha outro caminho, né? É porque o segurança tá ali para proteger, Pra proteger, né? exatamente. Não para agredir. Isso do Eurico, eu lembro de uma imagem que eu vi em 2015. Eu não trabalhava ainda, eu estava como torcedor Flamengo e Vasco. Ele chegando ao Maracanã, obviamente ele estava atrás, segurança dirigindo, aí um torcedor do Flamengo xingou o Eurico Miranda, aí o segurança saiu com a arma, e aí, vai continuar xingando? Assim, exatamente isso que o Pedro Eu fiz uma mencionou. matéria gigante sobre isso, se eu não me engano, em 2017, descida de São Januário, o torcedor foi até um pouco mais agressivo, bateu no carro do Eurico. O cara vai lá, e é engraçado, né? Porque eu tava fazendo cobertura fora do campo, e eu tava com o telefone aqui, mostrando a torcida, como eu fazia no esporte interativo, quando a gente trabalhava lá.
E aí, do nada, eu vejo uma arma sendo apontada pro torcedor e eu tô com o telefone na mão. Aí eu vou, faço um registro, faço uma matéria gigante, vou no Detran, pego placa de carro, fotografo o cara que fez isso. E aí, depois a gente consegue mostrar essa situação. Pedrosa, e chegando, como tá a questão com o Diniz? Cara, como eu falei ontem, nada mudou, tá? As conversas continuam, ele realmente fez uma pedida acima de R$1 milhão. Podemos colocar assim, o Vasco não vai pagar acima de R$1 milhão, está tentando reduzir essa pedida do Fernando Diniz, que já aceitou o projeto, já o Vasco também quer o Fernando Diniz, continua sendo o plano Você A. pagaria R$1 milhão? R$1 milhão cravado depende do acordo para a saída dele. Porque uma das coisas que mais oneram o clube hoje é quando você demite um treinador e você tem uma multa rescisória gigante para pagar. Vou dar um exemplo aqui. O Carille, sabe quanto é que foi a multa rescisória do Carille? R$500 mil. Isso no futebol não é nada. É verdade. Em comparação, por exemplo, Pedro Caixinha está cobrando o Santos na FIFA, cerca de R$15 milhões. O Vasco não pode se dar o luxo de demitir um treinador e ter que pagar R$15 milhões. Sim. Então, assim, eu acho que pagaria R$1 milhão ao Diniz? Talvez sim. Mas eu faria uma multa rescisória de acordo com o tempo de contrato? Não. E outra, a gente precisa levar em consideração o mercado também. A gente vê um Renato Gaúcho ganhando, sei lá, quase R$2 milhões. O mercado está então, inflacionado. o mercado está inflacionado. Vão beber água, tá? Bebe hoje 5 litros. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Fernando Diniz tá pedindo uma bala para treinar o Vasco, né? Não sei se valeria a pena não, hein, cara. Ele é um cara que não deu certo em vários clubes. Não deu certo no Cruzeiro, não deu certo no Fluminense, pedindo um valor desse daí. O único time que ele conseguiu fazer alguma coisa foi no Fluminense, né? Foi campeão da Libertadores. Posso falar que foi uma cagada, né? Mas foi campeão. E aí, cara, eu não sei, eu acho que eu não compraria essa ideia aí de Fernando Diniz no Vasco, não. Por R$1 milhão é muita grana mesmo para um treinador que não tem, cara, não é para tudo isso. E se alguém vai lá e aceita pagar tudo isso, os próximos times que ele for treinar vai ter que pagar essa bala toda aí para ele também, né? R$1 milhão é muita coisa para um técnico que não ganhou nada, cara, ganhou uma Libertadores só ganhou uma Libertadores, não tem um bom repertório, não é um cara assim bem amigável, né? Do nada ele pode xingar um jogador e aí você vai ter que mandar o cara embora. Eu não sei, eu não traria o Fernando Diniz por esse valor em tudo aí, não. Eu tentaria outra coisa no mercado aí.